E vamos de mais um resumo semanal por dentro da economia para você ficar sabendo de tudo que está acontecendo com a nossa economia durante essa última semana. E vamos começar falando aqui sobre algumas crises no mercado financeiro, incluindo bancos, né? No caso, o Will Bank, incluindo também o Banco Master. Na verdade, esses bancos que estão demonstrando problemas começaram por meio da quebra do Banco Master, que também eles estavam ligados, né? De certa forma, com o Banco Master, que decretou falência, e agora, recentemente, o Will Bank também decretou. O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Will Bank, e você, como um bom investidor, precisa estar atento a alguns detalhes importantes antes de você investir em algum tipo de banco desse. Caso você não investiu, ótimo, só que fica comigo nesse vídeo porque você vai entender como avaliar um banco, como saber se de fato vale a pena investir naquele CDB. Por mais que esteja coberto pelo FGC, mas se você não quiser ter dor de cabeça, é importante que você saiba onde você está investindo o seu dinheiro. E se tratando do Will Bank, isso aconteceu porque o banco já estava insustentável, não estava conseguindo honrar com os seus pagamentos, honrar os seus credores, e aí o Banco Central teve que liquidar. Depois que aconteceu a liquidação do Banco Master, o Banco Central ainda deixou o Will Bank funcionando, operando por um tempo, achando que iria aparecer algum comprador, só que isso não aconteceu. Não houve a venda do Will Bank, porque ele já estava vindo com problemas, não é mesmo? E aí, como isso não aconteceu, ele teve que finalmente decretar liquidação, até porque o Will Bank não estava conseguindo também pagar a Mastercard. E enfim, para você evitar cometer erros de abrir conta em vários bancos, inclusive bancos pequenos, como é o caso do Will Bank, do Master, você tem que estar atento a algumas informações que eu vou te passar aqui agora. Galera, eu sei que esse vídeo aqui é um resumo semanal, mas eu não poderia deixar de vir te mostrar como escolher um ótimo banco, como evitar cair em promoções de bancos que ficam te oferecendo CDBs a 30%, né, ao ano. Então a primeira coisa é descobrir o índice de Basileia daquele banco. O índice de Basileia é basicamente um indicador para você identificar a solidez daquele banco. Será que aquele banco é sólido de fato ou será que ele está tendo ali algum rolo por trás, tá me dando um migué? Então, o índice de Basileia é basicamente um indicador que mede a solidez daquele banco. Aqui no Brasil, o Banco Central determinou que esse índice deve ser maior de 11%. Porém, o padrão internacional é 8%. E é por isso também que o Brasil é um país onde o sistema financeiro é bem admirado por outros países. E isso é bom para o Brasil, porque isso indica um conservadorismo, é uma segurança maior que a gente tem em relação a outros países. Mas afinal de contas, então, o que significa na prática? Eu vou te mostrar aqui um exemplo do BTG Pactual. Aqui está dizendo que o índice de Basileia dele é 16,15. Isso significa que a cada R$100 que o BTG empresta, R$16 são recursos próprios, dos próprios acionistas. Então, isso daqui é o dinheiro do próprio BTG e não de terceiros. Isso mostra uma segurança maior. E resumindo, esse índice de mobilização significa que a cada R$100 que está no seu patrimônio ali do BTG, R$26 estão em ativos sem liquidez, nesse caso. E quando você parar para ver, o índice de Basileia do Will Bank estava negativo, o que já demonstra, né, uma saúde financeira péssima. Só que além desse índice, que não diz tudo também, você pode ir lá no site do Banco Central e através dele você busca pela instituição financeira que você tem dúvidas ou então tá querendo saber mais sobre ela. Você vai clicar nesse link que eu vou deixar aqui, vai cair nessa página aqui que eu tô. Vou deixar o link na descrição. E aqui nesse canto, na parte de nome da instituição, você busca por ela. Se eu colocar aqui Will Bank, você vai ver que não vai aparecer nada, nenhuma instituição encontrada. Colocar, por exemplo, PagBank também. Isso significa que não são bancos, né? É apenas instituição de pagamento. Porque lembra que o próprio Nubank também já foi questionado por isso, pelo Banco Central. O Banco Central falou assim, olha só, se você não mudar o final desse nome, ou então ele teria que mudar as regras e se tornar um banco de fato, ele não poderia usar esse nome Bank enquanto ele não fizesse essas mudanças. Porque com esse Bank no final, significa que o banco é banco. PagBank e o Will Bank nem estão aqui como um banco de verdade. Se a gente for buscar agora por Nubank, por exemplo, a gente coloca apenas Nu e aí vai aparecer aqui as instituições, várias instituições na verdade, e no caso é essa daqui, Nu Pagamentos S.A. E aí você já consegue ver o site deles na web e consegue também, que é a parte onde eu queria te mostrar, ver qual segmento o banco integra, né?
que no caso é S2. Isso significa o quê? Que esse banco é menos seguro do que um banco S1. É basicamente uma forma de mostrar que ele não está no nível mais alto de segurança, de importância para o sistema financeiro como um todo, só que não deixa de ser um banco relevante no caso, uma instituição, porque o Nubank não é banco ainda, como eu disse. E aí a gente volta aqui e vamos pesquisar algum outro banco para você ver. Vou colocar C6 Bank, por exemplo. Aqui a gente não coloca a palavra bank, senão não vai nem aparecer. Quer ver? Se eu colocar bank, vai aparecer como nenhuma instituição encontrada, porque está registrado como C6 apenas, no caso. Aqui você vai ver que o C6, ele faz parte do segmento S3, ou seja, já tem um nível de risco um pouco maior, porque se ele chegar a quebrar, não vai afetar o sistema financeiro como um todo. Então, é um banco onde é mais arriscado porque é menos relevante. Agora, se a gente falar de BTG Pactual, Banco do Brasil, que é um banco S1, vamos buscar por eles aqui. Vou colocar a BTG Pactual, por exemplo. É um banco S1, é considerado o maior banco de investimentos da América Latina, então o Banco Central ele não deixaria o BTG Pactual ser S1 se ele não passasse por regras rígidas. E por isso ele é considerado um banco sólido para você investir, para você ter uma confiança maior. Igual o Banco do Brasil também, que é um banco mais comercial, diferente do BTG Pactual, que é focado mais em investimentos. O Banco do Brasil é mais comercial e também é S1, porque sabemos que é um banco bem grande aqui no Brasil. Se ele chegar a quebrar, aí sim você pode ter certeza que vai afetar o sistema financeiro. Por isso ele é S1, por ter regras mais rígidas. Sabendo disso, o que você, como investidor, tem que tomar cuidado é justamente onde você está deixando o seu dinheiro investido. Não vai escolher qualquer banquinho por aí que apenas está te oferecendo rentabilidade alta. E não importa se está garantido pelo FGC. Como você viu, o Banco Master quebrou. E se outro banco chegasse a quebrar, por exemplo, se fosse um valor muito alto, iria impactar o FGC. O FGC não é infinito. E você precisa tomar cuidado na hora de investir, pensando, eu estou protegido pelo FGC. Porque precisa analisar se aquele investimento está fazendo parte do mesmo conglomerado, se está dentro do limite do FGC, se você já usou a sua garantia alguma vez, quanto você tem disponível. Tem gente que investe pensando apenas em rentabilidade. E se esse for o seu caso, você então precisa considerar que você vai ter dor de cabeça se acontecer algum tipo de problema como esse que está acontecendo. E agora, para finalizar esse assunto do Will Bank, se caso você era um cliente, você vai acionar o FGC, se você investiu nos ativos protegidos, né? Você vai acionar da mesma forma que aconteceu com o Banco Master, mas antes de acionar, você precisa esperar primeiro, no máximo uns 30 dias aí, para o banco enviar a lista de credores que investiram nele e depois sim o FGC ressarcir esses investidores, esses clientes. E além dessa notícia, temos também a alta do Ibovespa, que vem com grandes destaques, altas bem relevantes. No início da semana, poucos investidores estavam acreditando que o Ibovespa avançaria 7% e emplacaria uma sequência de recordes históricas. O movimento surpreende ainda mais diante do cenário externo instável, marcado por novas ameaças do presidente dos Estados Unidos, Trump, de impor tarifas à Europa em meio à disputa envolvendo a Groenlândia. E aqui já diz tudo, porque o Ibovespa está em alta, não é devido o Brasil estar 100% saudável, não é devido à nossa economia ou ao nosso presidente, e sim devido a fatores externos que estão influenciando o Ibovespa para cima. Então tudo isso, galera, impulsiona a nossa bolsa de valores, e não só do Brasil, mas a bolsa de valores de outros países também, porque investidores estrangeiros estão investindo em vários outros países emergentes. Não só o Brasil está tendo essa alta, né? A nossa bolsa de valores não é a única. Não se iluda porque o Brasil não está saudável. Nada é saudável, na verdade. E aí o que você precisa se atentar é abraçar essa oportunidade caso você esteja no momento de investir em ações. Se você é um investidor que já tem a sua reserva de emergência, já investe em renda fixa, já entende a importância de investir em ações para diversificar sua carteira também, já pensa a longo prazo, que é algo importantíssimo, está em um momento onde você pode comprar mais, só que antes estava melhor, porque agora a bolsa está subindo. Então é importante você sempre lembrar de manter essa constância caso você queira investir da melhor forma, e não acertar o momento certo de comprar quando está em alta ou quando está em baixa.
Porque antes estava com desconto a nossa bolsa de valores e agora está subindo. Então quem comprou antes agora está aproveitando. Agora se você quiser entrar agora, pode ser que suba mais. Só que não tem como a gente ter essa certeza. Ou se você entrar agora, pode ser que caia. Por isso a gente não tem que acertar o momento certo. Você apenas tem que manter a constância de investir de forma atemporal, sem pensar em querer acertar o pico ou o fundo do poço. Resumindo então essa parte, o Ibovespa fechou o último pregão numa máxima histórica de 175 mil pontos. Já o dólar fechou em queda, 5,28 na última negociação, no último pregão. Lembrando que esse ano é um ano de eleição, vai ter oportunidades por aí, não é mesmo? Tem risco também envolvendo o mercado de capitais, porque fica mais instável. A gente coloca tudo isso na balança e um bom investidor fica preocupado em seguir a sua estratégia, alocar ali da melhor forma o seu dinheiro, pensando na sua carteira, rebalancear ela. Se algum tipo de ativo rendeu mais, tá menor do que o outro ou maior, você realoca no outro e assim vai. Não fica querendo acertar o ativo ideal, acertar o momento certo de comprar muito, porque nessas horas é aí que você erra mesmo. Não fica preocupado se você não pode comprar ações agora, porque você precisa focar em renda fixa, ou não fica preocupado também se você está deixando de investir em renda fixa para comprar ações, porque cada um tem seu momento. Se você já tem a sua reserva de emergência, que é o principal ali, um porto seguro, você pode pensar em se arriscar mais. E nesse momento, já que a gente está vendo uma alta da bolsa, pode ser que você queira comprar um pouco agora. Vai que sobe mais. A gente nunca sabe. Inclusive, pra gente finalizar aqui rapidão, como todo mundo já deve estar vendo por aí, o Nicolas Ferreira tá fazendo uma caminhada rumo a Brasília e eu espero que dê tudo certo. Eu oro a Deus por isso, porque isso é mais agora envolvendo fé, de fato, pra gente ver se muda, pra ver se o Brasil acorda mesmo e muda o rumo dele, porque se continuar do jeito que tá, vai ficar difícil esse ano. Esse ano é um ano de eleição, como eu disse, então vote consciente, tenha fé, não perca a esperança, a gente passa por momentos de dificuldades, mas temos oportunidades em momentos assim também. Então eu espero que dê tudo certo com o Nicolas, com o pessoal que tá indo pra Brasília. Galera, meu nome é Isadora Cecília e esse é meu canal Eu Tô Rica. Aqui tem tudo sobre finanças, menos a desculpa. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!